Uma das coisas super comuns que nós encontramos em consultório são pacientes que vêm à procura de consulta ou vêm encaminhadas de outros colegas por um achado de rotura de prótese mamária. Sejam pacientes que fizeram cirurgias estéticas, sejam pacientes que foram submetidas à reconstrução mamária. A primeira coisa é tranquilizar as pacientes, porque geralmente isso é um achado de exame, seja ele ultrassom ou ressonância magnética. E é importante lembrar que nós temos dois tipos diferentes de roturas de próteses e que, de maneira geral, nenhuma delas se caracteriza uma grande emergência. Então, toda vez que nós temos uma prótese mamária, existe uma formação de uma cápsula fibrosa do nosso próprio organismo ao redor dessa prótese. Essa cápsula, ela tem diferentes graus de espessura. Ela pode ser molinha, ela pode ser um pouco mais endurecida, mas ela sempre é formada depois da inserção de uma prótese, independente se é prótese estética ou prótese para reconstrução mamária. E existem dois tipos de rotura de prótese que são identificadas nos exames. A rotura que nós chamamos de intracapsular, que é quando a cápsula do próprio silicone, a cápsula que envolve o silicone da prótese, ele rompe e fica contido dentro da cápsula fibrosa formada pelo nosso organismo. Essa é a rotura intracapsular. Já a rotura extracapsular é quando, além da rotura da cápsula da prótese, também existe uma rotura da cápsula fibrosa formada pelo nosso organismo. E aí sim pode acontecer o extravasamento do silicone para o tecido mamário ao redor, para o tecido do linfonodo axilar da mesma mama. Então, são duas situações diferentes e que merecem ser avaliadas por um cirurgião plástico ou por um mastologista para ver qual é a indicação correta naquele caso. É importante lembrar que a prótese de silicone ela é envolvida por uma cápsula e que, na verdade, o silicone ele é denso, então não existe um extravasamento de líquido como algumas pacientes imaginam. O silicone denso, ele continua retido naquela região, ele deve ser avaliado, a rotura extracapsular, ela deve ser tratada com a retirada dessa cápsula e a troca da prótese, mas quando isso deve ser realizado e os casos em que isso deve ser feito de uma maneira mais rápida, deve ser avaliada com calma pelo seu cirurgião plástico e seu mastologista. Então sim, um achado de rotura de cápsula de prótese mamária deve ser avaliado por algum especialista, mas não é motivo de pânico, como muitas vezes as pacientes chegam aqui no consultório.